Beleza. Pessoal chegando. Boa noite, Kenny. Boa noite, Vilza. Boa noite, Luciana. Boa noite, Suzy. Vamos dando boa noite pro pessoal. Boa noite, Ângela. Dando boa noite, pessoal, enquanto vamos conectando. Daqui a pouco já começamos a nossa conversa. Vai ser super bacana hoje. Boa noite, Rita. Boa noite, Dulce. Boa noite, Fran. Mainalva. Pessoal que está sempre com a gente aqui às quinta-feiras. Que bacana. O pessoal vai chegando. Isso. Boa noite, Patrícia. Como é que está nosso time da defesa lá, hein, do Paraíso? Boa noite, Lu, minha xará. Fernanda, Marlene. Bastante pessoas chegando. Enquanto as pessoas vão conectando, já vou contextualizando algumas coisas aqui sobre o nosso município, para que a nossa convidada, que logo vou apresentar, possa conhecer um pouquinho, né, de que lugar que ela está vindo, para quem que ela está falando, né, o que tem a ver com Almirante Tamandaré, com Heliópolis, né, como é que fazemos essa conexão toda ali. Então, Almirante Tamandaré, né, desde 2017, nós estamos implantando e agora mais efetivando a concepção de educação integral aqui na cidade, né, pensando no desenvolvimento integral dos seres humanos em todas as suas dimensões, no intelectual, no cultural, social, no físico, né, e no espiritual. Então, essa é a nossa concepção de educação integral, que é diferente de escolas de tempo integral. Então, sempre a gente vai destacando isso, que há uma diferença, é uma concepção de educação integral, é um projeto de educação, é um projeto de sociedade que nós acreditamos e queremos construir, né, que é a tão sonhada cidade educadora que nós queremos fazer de Almirante Tamandaré. Então, e escola tempo integral é a criança ficar mais tempo dentro da escola, que não antes que seja de educação integral, né? Então, essa é a diferença que nós temos. Aqui no município também, nós dividimos também nosso município em 5 territórios, que nós chamamos de território dos saberes, por entender que temos diversos saberes em nossos territórios, nossas comunidades. Não é só os saberes acadêmicos que nós trazemos, né, destacamos, mas os saberes da comunidade, os saberes populares, as culturas populares, que tem nos locais. Então, a gente entende nossos territórios como os territórios dos saberes, né? E agora nós estamos implantando também e constituindo o território do campo. Então, vai ser 6 territórios, né? Porque o campo tem outras características, né? Outras especificidades que temos que pensar de forma diferente esse território. As relações se dão de forma diferente no campo, né? E território é isso para a gente, né? Não é só uma questão geográfica, é uma questão de física do território, mas é as relações que se dão sobre ele, sobre os poderes que tem essas comunidades, né, essas culturas, a maneira que as pessoas se manifestam lá. Isso para a gente é o território é a vida, né? É mais o chão e mais a sua identidade que se daria. Assim dizia Milton Santos, né? Milton Santos traz para a gente um conceito muito bom de território. Super bacana, Milton Santos. Então, nós tivemos 2 encontros de lives, outras quinta-feiras passadas, que foram com os times da defesa. Os times da defesa tiveram aqui, contaram para a gente suas ações, como é que eles promoveram isso nas suas comunidades, né? E os times da defesa, na semana retrasada, vieram, porque era a semana do Faça Bonito do Mandaré, né, proteção da criança com relação ao abuso sexual. Então, eles vieram e contaram algumas ações que eles estavam promovendo também com relação a isso. Semana passada, eles vieram também com a promoção do direito ao brincar, então, o que eles estavam fazendo com relação ao direito ao brincar nas suas comunidades, como que promove esse brincar na comunidade, como é que garante esse brincar na comunidade, né? E hoje nós temos um outro foco, né, que é o tema Educação Integral e Território, que tem
tudo a ver com os times da defesa, que tem tudo a ver com as comunidades, né? Não tem como você construir uma concepção de educação integral sem comunidades, sem todo mundo participando, né? Então tem que participar as escolas de CMEI, tem que participar as famílias, tem que participar a comunidade. Então a sociedade civil precisa estar junto com a gente participando, para a gente poder construir essa concepção de educação integral que tanto a gente sonha e tanto a gente vê aqui na cidade. Então, Marília, nossa convidada hoje aqui, Marília veio tão longe, né, tão perto, então, Marília é de São Paulo, né, de Heliópolis, São Paulo, um bairro chamado Bairro Educador, né? Bairro Educador de Heliópolis, né? Que lindo, né, ouvir isso, Bairro Educador de Heliópolis, né? Aqui nós falamos comunidades educadoras, né? Quando nós queremos falar sobre nossos bairros aqui, falamos cidade educadora, a gente já fica encantado com esses termos aqui. Bairro Educador também é um termo muito, assim, que encanta a gente, muito feliz mesmo. Viu, Marília? Times de defesa aqui, nós pensamos, ele foi pensado como uma estratégia de articulação com a comunidade, né? Como articular uma comunidade, então ele é um ponto muito estratégico para a gente. Ele também vem para a integração da escola e comunidade, ele vem para juntar a sociedade civil e o poder público, né? Então, é uma estratégia que nós temos aqui que está dando muito certo mesmo. Nós temos atualmente 53 times aqui que estão nesse movimento. Hoje, nesse movimento, nós temos mais de 500 pessoas já que fazem parte desses times e que estão em todos os cantos de Almirante Tamandaré, olhando para nossas crianças, né, protegendo nossas crianças, né, que o time de defesa, ele tem um objetivo muito forte, tem uma causa muito forte, que é a proteção da defesa, do direito das crianças e adolescentes, né, nessas comunidades. Então, esse movimento para a gente é muito forte, a gente fala muito neles aqui. E a experiência que vocês têm lá em Heliópolis, eu acho que casa muito com aquilo que nós estamos construindo, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente almeja mesmo aqui para o Almirante Tamandaré, né? Investimos na defesa é a nossa potencialidade nisso, e que eu acho que vale muito a pena vocês compartilhar a experiência de vocês e como que tudo isso se construiu lá em Heliópolis. Porque ele não nasceu um bairro educador, ele nasceu assim, chegou, é um bairro que se chama educador e ele vai ser educador, né? Ele não é assim, né? Ele tem uma construção, né? Ele tem uma trajetória para chegar nesse ponto. E queremos que você conte para a gente um pouquinho sobre como que tudo isso se deu lá em Heliópolis, né? E tem um detalhe, conte para a gente quantos habitantes tem em Heliópolis, isso é bem importante para nós, hein? Boa noite, Marília, seja bem-vinda, querida. Boa noite, querida, eu estou muito feliz com esse convite. Boa noite para o pessoal de Almirante Tamandaré, para o pessoal de Heliópolis, que eu vi que tem bastante gente de Heliópolis aí acompanhando a gente também, fiquei muito feliz num momento tão difícil que a gente está vivendo, né, tão triste, a gente está acostumado aí a fazer tanto encontro, reunião, a tomar café juntos, a se abraçar, então fazer assim pelo computador é uma coisa ainda muito esquisita para mim. Eu espero que vocês me perdoem por qualquer lapso aí com as tecnologias, mas eu acho que está tudo bem. Por enquanto, pelos nossos testes aqui, a gente está indo bem. Então, assim, agradecer muito o convite, espero que, na medida do possível, estejam todos bem, conseguindo se cuidar dos seus, né? E, enfim, vou contar um pouco dessa nossa história. Eu acho que o bairro educador de Heliópolis, ele é uma luta, ele é uma busca, ele não é algo, né, como a Luciane falou, não é algo dado, não é uma coisa que já está, é um processo, né, é um processo coletivo, que busca a transformação de um território. E Heliópolis, eu vou falar um pouco, então vou localizar vocês que não são de Heliópolis, o pessoal de Heliópolis aí vai me ajudando nos comentários, mas Heliópolis é uma comunidade que fica localizada na região sudoeste da cidade de São Paulo, fica ali bem entre São Caetano e o Ipiranga, né? São Caetano é uma cidade que tem um IDH bem alto, uma cidade, né, que tem bastante desenvolvida, Ipiranga é um bairro nobre da cidade, e Heliópolis é uma das maiores favelas do Brasil, né, já foi considerada a maior favela do Brasil, hoje ela está ali entre primeira e segunda maior favela de São Paulo, disputa aí com Paraisópolis esse triste título, né, de maior favela, maior comunidade. Mas é triste, porém, por outro lado, também, eu acho que o brilho dessas grandes comunidades é a capacidade de articulação, de mobilização da população e a história, né, as histórias que existem ali. Então, Heliópolis tem 220 mil habitantes, eu acho que é o dobro, né?
dobro da população. Duas vezes Almirante Tamandaré. Duas cidades, imagina, um bairro que tem tamanho de duas Almirantes Tamandaré. Mas é uma favela que tem mais ou menos 40 anos de história, e uma história marcada por muita disputa, muita violência, muita miséria, enfim, muita negação de direitos, né, básicos. Então, ao mesmo tempo em que a violência é um fator constituinte dessa comunidade, ela é também, a luta contra essa violência acaba também constituindo essa comunidade, né, é uma história de 40 anos de organização de lideranças comunitárias, e de muito aprendizado, né? Nesse processo de disputa e de combate à miséria, à pobreza e de luta pelo desenvolvimento local, uma grande organização se fundou, que é a UNAS, né? Existem muitas organizações em Heliópolis, muito importantes, e a UNAS é uma das principais, né? Pelo tamanho, pela potência que ela tem e pelo trabalho que ela desenvolve. E então a UNAS, desde o final dos anos 70, ela vem se organizando, ela se funda mesmo em 87, ali como uma organização social, e ela começa um trabalho em Heliópolis muito focado na luta pela terra, né? Então, e essa luta pela terra, ela é uma luta do brasileiro, né? Quando a gente começa a estudar um pouco a história do nosso país, a gente vê que essa é uma grande questão para a gente. Até hoje, as pessoas que moram em Heliópolis não têm moradia regular. É uma luta que você vê, há 40 anos ela existe e até hoje não foi resolvida, né? Mas esse processo todo, ele trouxe uma capacidade de articulação e de mobilização muito grande. Essa história da UNAS, num determinado momento, lá nos anos 95, ela se encontra com a história de uma escola pública municipal, que é a MF Presidente Campos Sales, e a partir desse encontro, dessas duas histórias, é que nasce esse processo do bairro educador. Então, eu acho que são resgates importantes, né? Vou fazer uma introdução aqui, meio longa, mas para falar um pouco, contar um pouco dessa história, eu preciso falar da gênese dela, né? Então, a MF Campos Sales, ela é uma escola que fica bem na bordinha, né, de Heliópolis, ou na entrada ou na saída da favela, enfim, depende do ponto de vista. E ela lá nos anos 90, no começo dos anos 90, ela era uma referência de escola, pelo que a gente escuta dos relatos, né, das pessoas que estão lá há bastante tempo, uma escola de favelados, uma escola violenta, uma escola onde, enfim, os processos educacionais eram o que menos importava, né? Ali era uma situação muito dramática, tinha toque de recolher, era um momento de Heliópolis era considerado o espaço mais violento da cidade, né? O território mais violento da cidade de São Paulo. E aí, em 95, começa um processo ali com a chegada do Braz, que foi diretor da escola por 20 anos, e o Braz chegou em 95, e ele começa uma aproximação com as lideranças comunitárias. Ele convida todas as lideranças para participar de um debate e de ações muito práticas sobre como transformar a realidade dessa escola. E aí começa a história dos muros, né? Eu acho que a Campos Sales ficou famosa porque foi a escola que derrubou os muros, né? Então, eu acho que a primeira grande ação foi perceber que o muro que separava a escola da rua, ele não protegia a escola, ele, pelo contrário, ele isolava a escola, né? Então, era uma coisa simbólica e ao mesmo tempo prática, né? A derrubada desse muro, acho que foi a primeira grande ação que a Campos Sales fez quando entendeu que ela estava ali junto com a comunidade e que os problemas da comunidade eram problemas da escola e os problemas da escola são problemas da comunidade. E aí, ao longo do tempo, a equipe, né, da Campos Sales, a comunidade junto ali, os estudantes, as famílias, os professores, junto com essa gestão, começou a perceber que não bastava simplesmente ter uma boa relação com as lideranças comunitárias, enfim, isso não era o suficiente, embora fosse já um passo muito, muito grande. Havia necessidade de que se transformasse também a relação entre as pessoas que conviviam dentro da escola.
entre os professores e os estudantes, entre os estudantes junto com seus colegas, com seus pares, e aí começa a construção de um processo pedagógico inspirado na Escola da Ponte. Por isso que é legal conversar, né? Essa troca é tão bacana, porque a gente vai se inspirando, né? Uma comunidade inspirando a outra. Então, a Escola da Ponte foi uma inspiração importante para Campos Sales e foi para outras escolas também, né? De São Paulo e de outros lugares do Brasil e do mundo, porque ela trazia 3 princípios fundamentais. Quando o Braz chegou lá no comecinho, ele já trazia com ele 2 ideias muito importantes, que eram que tudo passa pela educação, né? Todos os processos passam pela educação. Quando a gente está falando de moradia, a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação o tempo inteiro, e que toda a sociedade é responsável, né? Por fazer isso acontecer. E o outro princípio que o Braz já trazia era de que a escola tinha que ser um centro de liderança na comunidade, e ela tinha que trabalhar articuladamente com as lideranças que já existiam ali. Ela não podia ser um objeto isolado ali, um organismo isolado dentro do território. E aí, quando começa esse processo aí de ressignificação do próprio projeto pedagógico da escola, outros 3 princípios são incorporados, que é a autonomia, a responsabilidade e a solidariedade. Então, esses princípios, a autonomia entendida como um processo coletivo, né, por isso que eles estão tão embrenhados um no outro, não se tem autonomia sem responsabilidade, e a base disso tudo é a solidariedade, né, é o porquê da gente fazer esse processo coletivo, social, popular, democrático. E, então, esses princípios, eles começam a ser experimentados, vivenciados e testados, e instrumentos pedagógicos são criados para que eles possam ser vividos, né? E aí, eles acabam se espalhando pelo território, muito em função do abraço que a UNAS deu a esses princípios, né? Então, ele passa, houve um momento histórico, eu acho, que a UNAS fez uma grande assembleia e com os moradores, e os moradores votaram que esses princípios que eram vividos ali dentro da IMF Campos Sales, eles iriam ser de toda a comunidade. E aí nasce essa missão do bairro educador, mais propriamente. E aí ele vai se desenvolvendo a partir de ações muito concretas, né, de relações, de afetos, de uma metodologia que vai sendo criada por esse grande grupo, por essa rede, para que porque esses conceitos, eles não podem ser abstrações, né? Eles têm que ser reais, eles têm que fazer parte da vida das pessoas. Não se pode dar uma aula sobre democracia, ou você vive a democracia ou você não vive, né? E a autonomia é a mesma coisa. A responsabilidade, a solidariedade, enfim, esses princípios, eles acabaram virando um código de ética no território. E algumas ações, algumas metodologias passaram a ser criadas aí para que a gente possa vivenciar esses princípios. Tudo isso faz parte de um processo super complexo, que demanda tempo, que demanda muitas articulações, muitos atores, tem as contradições do processo, né? Lógico que a gente não está falando aqui de uma experiência exemplar, que tudo deu certo, que tudo é maravilhoso. A gente bate a cabeça, a gente sofre, a gente chora, mas aí a gente se realimenta de esperança e a gente busca isso nesses 5 princípios. Eu não sei se... eu já fui falando, né? Você me interrompe. Não, pode ir contando. Ótimo, linda história. Eu acho que o que tem de importante, assim, nessa construção, quer dizer, tem um monte de coisa importante nessa construção, mas é a questão da participação popular, né? Não é uma coisa fácil, a gente não tem uma tradição no nosso país de experimentar a participação direta na tomada de decisão e tudo mais. E eu acho que, e aí, assim, só para me contextualizar aí no meio dessa história, em 2009, a gente consegue fazer com que a gente consegue fazer um desenho de um espaço público, né, a partir dessa história toda e dessa narrativa toda, dessa construção, a gente conseguiu juntar pessoas ali, Campos Sales, a UNAS, o Rui Otaki, que é um arquiteto, um urbanista incrível, super sensível, e a gente conseguiu fazer um projeto e convencer o poder público a construir um espaço que ficava ali nas redondezas da Campos Sales, era um espaço
que na época era usado como um depósito da prefeitura, um ferro velho, mas era um espaço muito grande, um terreno de 50 mil metros quadrados, e existia ali uma vontade muito grande de que aquele lugar fosse um espaço de cultura e de educação, e de lazer, e de esportes, enfim. E aí, em 2009, a gente conseguiu fundar o Centro de Convivência de Heliópolis. A Arlete foi a gestora desse centro de convivência, a Arlete Persoli, uma educadora fantástica, que já tinha passado por muitas experiências aí em gestão pública, e a Arlete, ela traz um pouco essa sistematização, né, do que é o bairro educador, ali muito numa discussão das cidades educadoras, do bairro educador do Gilberto de Menstein, lá do Cidade Escola Aprendiz. Então, tem todas essas referências teóricas também, né, e que estão ajudando nesse processo. E aí a Arlete monta uma equipe, eu cheguei lá nesse momento, eu cheguei em 2010 para ser coordenadora, a partir de uma articulação com as lideranças comunitárias, né, com a UNAS, com a escola. Então, a gente conseguiu convencer o poder público de que era importante que a escola e que a comunidade organizada pudesse fazer essa participação direta na gestão do espaço público. Então, essa foi uma grande vitória. E aí, em 2014, a Arlete faleceu, foi vítima de um câncer, assim, foi tudo muito rápido, muito sofrido para a gente, mas logo em seguida, ela faleceu no final de setembro de 2014, e a gente estava num momento de transformar o centro de ampliação desse centro de convivência, e em 2015 ele foi transformado num CEL que levou o seu nome. Então, o CEL Heliópolis se chama CEL Heliópolis Professor Arlete Persoli. E aí nós ficamos lá até um mês atrás, quando, infelizmente, a gente aí viveu uma história muito triste também enfim, de disputas territoriais por espaço, uma disputa política, e o CEL não pertence mais, não pertence mais a essa gestão que o constituiu, né? Não pertence nesse sentido, nós não estamos mais fazendo diretamente a gestão do espaço público, mas o processo todo de bairro educador, essa nossa memória, essa nossa história, essa nossa luta, ela segue dentro do território porque ela está dada, ela está constituída, ela já avançou para outros espaços públicos, inclusive, que não são só o espaço do céu, né? Mas, enfim, só para situar um pouco, mas é gestora do céu, não é gestora? Não, eu fui gestora do céu até o dia 12 de maio, agora eu estou na direção da MF Gonzaguinha, que é uma escola linda, grande, gigante, cheia de história, também, é uma das mais antigas, eu acho que é a mais antiga de Heliópolis, inclusive, tem 1.200 estudantes, então tem 1.200. E 70, acho que 78 professores, se eu não me engano, é uma escola, assim, eu estou pegando ainda, né, a gestão, então eu estou tentando conhecer todo mundo ainda pelo vídeo, né, que a gente ainda tem essa situação de, em meio a uma pandemia, ter uma troca dessa foi uma coisa muito triste, mas eu acho que a gente já constituiu ali uma rede de solidariedade, uma rede de apoio que vai prosperar, se Deus quiser. Marili, como que vocês estão se organizando na comunidade em relação à pandemia? Como é que está essa articulação da comunidade nesse tempo que nós estamos, né? E outra coisa também, você poderia falar o que significa UNAS, né? Acho que muitas pessoas não sabem, não conhecem, né? Se puder falar o significado de UNAS, né? Pode fazer. A UNAS é uma associação de moradores, a sigla UNAS é União de Núcleos e Associações dos Moradores de Heliópolis e região. Ela atua na região de Heliópolis e em alguns bairros também próximos a Heliópolis, né? Todos locais de muita vulnerabilidade, muita mesmo. Então, a situação de Heliópolis, como a situação de, acho que muitas comunidades, muitas periferias, enfim, é muito dramática. É muito dramática, porque além da questão da dificuldade do isolamento social, porque pelas condições de moradia mesmo, né, as pessoas moram em casas muito pequenas, pouco ventiladas, com um número grande de pessoas habitando na mesma casa, então o isolamento é algo muito difícil. Mas, para além dessas questões, tem a questão econômica, né, que é onde o primeiro lugar onde pega a questão econômica são as comunidades que são muito vulneráveis. Elas já enfrentam ali um leão por dia,
e nesse momento são as que estão sofrendo mais. A gente sabe que os índices de contaminação são muito maiores nesses territórios, em Heliópolis não é diferente. Existe aí o que salva, né? Salva em partes, o que nos mantém com esperança sempre é a solidariedade. São essas redes de apoio que vão se montando. A UNAS tem feito um trabalho muito importante nesse sentido, e outras entidades também, né? De distribuição de cesta básica, de distribuição de máscaras. A UNAS faz um trabalho muito bonito, além de fazer toda essa parte assistencial, ela faz um trabalho educativo muito importante, né? Passando com carro de som pelas ruas, dizendo, informando a importância do isolamento, mas a gente não pode cobrar o isolamento sem que as pessoas tenham condições de fazê-lo, né? Então aí entra esse outro lado, que é articular a sociedade civil no momento em que o Estado está ausente, muitas vezes, né? A grande maioria das famílias não consegue receber esse apoio do Estado, então, nesse momento, é quando a rede de apoio se faz fundamental. Então, a gente tem recebido muitas doações de cesta básica, por exemplo. Existe um programa de transferência de renda a partir de colaboradores também da sociedade civil, de campanhas de arrecadação de dinheiro e de alimentos, que permitiu que a gente construísse uma rede de costureiras, né? Então, tem costureiras trabalhando em casa, fabricando máscaras, que para além da questão da distribuição da máscara, que é importante, tem a questão da distribuição de renda também, né? Essas famílias precisam minimamente ter uma renda para que elas possam praticar o isolamento social. Então, assim, em meio a essa pandemia, a gente tem buscado se ajudar. Eu acho que isso é viver um princípio também, né? Da solidariedade e essa responsabilidade que a gente tem um com o outro. Isso. E o UNAS também tem espaços também, como fossem escolas, né, creches, eu não sei como é que é o termo aí em São Paulo, né, mas parece que tem, né, alguns espaços de educativo aí para as crianças. Sim. A UNAS, ela trabalha em parceria com o poder público já há muitos anos, atendendo via convênio, né, a prefeitura principalmente firma convênios de atendimento com organizações sociais para fazer atendimento na educação infantil, na assistência social. Então, a UNAS, ela tem muitos projetos nesse sentido, eu tenho medo de errar os números, porque eles crescem, e eu, às vezes, não consigo acompanhar na velocidade em que eles crescem, mas, se eu não me engano, são 17 creches, são 13 centros da criança e do adolescente, tem medida socioeducativa, apoio jurídico, tem muitos serviços que são prestados, né, para a população também, para além e uma coisa bonita também, que eu acho que acontece ali, e que faz parte dessa construção curricular do bairro educador, é a questão dos movimentos sociais, né? Então, ali a gente tem o movimento negro, a gente tem o movimento LGBT, a gente tem o movimento de mulheres, que é um movimento fortíssimo dentro de Heliópolis, a gente tem o movimento da juventude. Então, esses movimentos todos é que acabam pautando as demandas que a gente vai trabalhar enquanto currículo, e articulando as escolas, articulando os projetos socioeducacionais, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma das metodologias que a gente veio desenvolvendo ao longo dos anos, foi um calendário unificado no bairro. Então, a gente tem, por exemplo, a Semana dos Direitos Humanos. Então, todo mundo que faz parte dessa rede trabalha a temática integrado, né? Trabalha interdisciplinarmente, trabalha intersetorialmente a questão dos direitos humanos, a questão dos direitos da mulher, a questão étnico-racial. Então, são questões que os movimentos demandam, os movimentos que estão ali atuando no território, e que a gente vai pautando e contaminando ali os currículos escolares e dos projetos educacionais. Legal. E falando dos movimentos sociais que vocês têm ali, eu lembrei, sabe do quê? A caminhada da... Não pode deixar de contar isso, hein? A caminhada é linda. Isso aí é história também, né? O porquê, né? Nasceu a caminhada, né? Como ela se dá. E temos uma caminhada agora virtual, não temos? Conta pra gente. Esse ano a gente vai ter que virtualizar tudo, né? A vida virou essa coisa louca. Mas, assim, a Caminhada da Paz, ela tem uma história... Ela começa de um luto, né? E ela vira
enfim, a grande ação articuladora desse bairro educador, eu acho que é o Movimento Sol da Paz. Acabou virando um movimento. O Movimento Sol da Paz tem 21 anos. Há 21 anos, uma estudante da MF Campos Sales, a Leonarda, foi assassinada com 5 tiros no rosto, um feminicídio, uma coisa muito violenta, num momento muito terrível, né, de violência na própria comunidade. Não foi a primeira morte, nem a última que aconteceu, mas ela aconteceu num momento em que estava todo mundo muito sensível a tanta violência, né, e muito refém de tanta violência. E aí, na ocasião da morte da Leonarda, o Brás, que era o diretor da Campos Sales, uma liderança importantíssima, que a gente tem até hoje lá, e o Brás, ele chama a UNAS, na época, o presidente da UNAS era o João Miranda, que é um cara fantástico. Você conheceu, né? O João. Conheci o João. E o Brás chama o João e fala, olha, João, a gente sabe tudo o que está acontecendo, a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente está vendo os nossos alunos morrerem, a gente precisa, enfim, fazer um ato para dizer para essa comunidade que nós não toleramos isso, nós não toleramos mais esse tipo de coisa. E aí foi, então, que aconteceu a primeira caminhada, e essa caminhada, que começou lá no primeiro ano com 3 mil pessoas, assim, que já foi um feito, porque você imagina, né, uma situação 3 mil. Que as pessoas estavam com muito medo, tinha ali o tráfico meio que dominando a área e tal, e hoje, 21 anos depois, a gente tem aí um movimento que cresceu muito, né, e que hoje muitas escolas e muitos projetos participam dele, e a gente vai para a rua todo mês de junho, levando essas pautas da comunidade, porque a pergunta que a gente faz o ano inteiro para as escolas e para os projetos sociais o que é paz para você? Como combater a violência? O que te violenta? Né? E aí as pautas vão surgindo. Então a gente tem ali uma diversidade grande de pautas, porque a gente sofre muitas violências, né? Muitas, infelizmente. E aí a gente trabalha o ano inteiro essa construção pedagógica, política, né? E aí a gente vai para a rua no mês de junho como um grande palco, mostrando para a comunidade o que é, qual é o nosso currículo, qual é a nossa luta, qual é a nossa história. Então, é um dia que a aula acontece na rua, essa ocupação da rua. O Tião Rocha, acho que teve com vocês esses dias, né? Segunda-feira. O Tião é lindo para falar sobre isso. O Tião, ele fala lindamente sobre isso, que a gente tem que devolver a rua para as crianças, não tirar as crianças da rua, né? E é um pouco isso que a gente experimenta em muitos momentos. A caminhada é o maior deles, né? Mas em muitos momentos do bairro Educador de Heliópolis, é esse momento de colocar as crianças na rua, de transformar a rua com essa presença, com essa ocupação, né? Com essa ocupação de vida, de saúde, de esperança e de embate político também, né? Então, tem algumas coisas que a gente não pode tolerar e a rua é o nosso palco para exercício da democracia, né? Então, ensinar para as crianças desde cedo, as crianças da creche, os pequenininhos, eles fazem a mini caminhada, é muito bonito, é um processo muito bonito. É muito lindo mesmo, eu tive o prazer de fazer essa caminhada, né, fomos até lá, eu e o Alisson fazer essa caminhada para a gente sentir, né, realmente o que é estar, né, dentro da comunidade, junto com as pessoas, andando pela rua, né, com a luta, os gritos, né, os cantos, então, assim, foi uma coisa muito fantástica, assim, né? A Maria Antônia também esteve com a gente, que é uma professora nossa aqui. Então, foi encantador mesmo, sabe? Foi arrepiante, emocionante. Uma foto aqui. Acho que eu tenho uma foto. Se tiver uma foto, mostra pro pessoal uma foto aí já. Vamos ver se vocês conseguem ver. Vou colocar bem aqui na frente do meu rosto. Isso. Acho que mais... Vai me guiando aí, Lu. Vai mais para a direita. Isso, sobe. Ó o Brás ali, ó. Então, vamos fazer para o Brás. O Brás, se você estiver nos escutando, estiver conectado com a gente, tá aí um convite para você. Vim aqui conversar com a gente sobre Campos Sales, contar a experiência de Campos Sales, falar para a gente como que é esse projeto educacional do Campos Sales, que é lindo também, com as derrubadas das paredes lá, né? Lindo esse projeto. Fica o convite para o Brás. O Brás tem que vir aqui conversar com a gente um pouquinho também sobre com o maior prazer. Esse movimento lá, muito lindo. Mas, Marília, acho que muito linda a história de vocês, é uma história, assim, que eu gosto de contar, conto muito também sobre Heliópolis, me inspiro muito também na forma que vocês se construíram e a maneira que vocês vêm se articulando e se organizando, né?
Isso para a gente é uma inspiração muito grande para que realmente o Almirante Tamandaré também tenha essas articulações, essas mobilizações, e que acreditar que se tiver poder público e a sociedade civil junto, temos tudo para dar certo aqui, temos tudo para dar certo. E estamos caminhando com essa trajetória já, então já estamos no caminho e cada vez fortalecendo cada vez mais aqui. E Marília, não sei se tem mais alguma coisa para consideração final, algo que você quer dizer para nós. Eu queria fazer um convite, na verdade, se vocês quiserem participar da caminhada com a gente esse ano, a gente vai fazer, a gente vai lançar um vídeo amanhã, vocês procurem lá no Facebook, Movimento Sol da Paz, vocês vão achar facinho, a gente vai lançar um vídeo amanhã, ali a gente vai ter as informações todas, a ideia é que a gente faça algumas lives também, aprofundando um pouco mais essa história, então acho que quem ficou interessado vai ter ali mais uma fonte de pesquisa e de troca. Então é isso, assim, a gente tem essa série de encontros também aqui, e que a gente consiga fazer uma parceria bonita, a gente está à disposição, né, para trocar aí experiências, para fazer debates com vocês, eu espero que prospere muito a ideia esse projeto de vocês é muito bonito também, é uma ideia muito, muito importante, porque é isso, né, a questão da inclusão de todos nesse processo, a educação ela tem que ser esse lugar onde todo mundo tenha direito a ter uma formação integral, você colocou no começo, né, então nós estamos juntos, essa luta é do país todo, acho que todos os educadores que têm paixão pelo que fazem, que acreditam no futuro das nossas crianças, enfim, têm a obrigação de fazer essa luta. E contem com a gente. Legal, então, quero agradecer a sua presença, super bacana, a hora que eu falei contigo, você já aceitou estar aqui com a gente, mas estamos muito, muito felizes com a sua presença aqui, com a sua fala, eu acho que foi muito inspiradora mesmo para nós pensarmos muito mais estratégia, muito mais articulações aqui na nossa cidade. Quero também fazer um convite a você e a todos que estão aqui também conectados com a gente. Amanhã nós temos uma convidada também muito especial, ela é muito especial também, né, que é a Macaé. Nossa, maravilhosa. Isso estará com a gente amanhã cedo, Mori. Você conhece a Macaé, você sabe, né, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é fantástica, o quanto ela tem uma fala também muito inspiradora, né, a luta também, né, social. Então, a Macaé é tudo de bom, né? Então, amanhã, às 9 horas, a Macaé vai estar com a gente aqui. Convidamos todos vocês que estão conectados também para assistir também, para estar aqui com a gente, ouvindo um pouco sobre Macaé e sobre as histórias, sobre os saberes, conhecimentos também que ela tem aí também, né? Ela é de Belo Horizonte, né? A Macaé. Então, ela é uma experiência que vem lá de Minas Gerais também, que nem eu tinha um Rocha de Minas Gerais e hoje com você de São Paulo, né? Então, estamos aí conhecendo muitas experiências aí pelo Brasil e práticas também, muita educação integral, território, de comunidades, de articulações, que vai nos ajudar muito. Então, muito obrigada, Marília, tá? Que tenha uma boa noite, um bom descanso, e estaremos, sim, na caminhada de vocês, com certeza, tá? Isso pode contar que estaremos lá presentes, sim, virtualmente. Não dá para ser presencial, mas virtualmente. Mas quem sabe ano que vem a gente retorna, né? Eu retorno e levo mais um grupo comigo lá para essa caminhada da paz realmente presencial, para sentir realmente o que é o calor dessa caminhada, né? Ela é linda demais mesmo, né? Então, muito obrigado mesmo. Muito obrigada, agradeço de coração, fiquei muito feliz de conversar com vocês e que a gente consiga fazer mais conversas. Legal, vamos trocar mais vezes assim. E, pessoal, boa noite, muito obrigada por estar conectado com a gente aqui, e aguardamos vocês amanhã às 9 horas, para a gente conversar um pouquinho com o Macaé Evaristo. Obrigado.